Bom dia a todo mundo, muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo. Inês, Bia, tudo você? tranquilo? Também, tudo show. Vamos começar agora o nosso evento, a nossa apresentação, né, da nossa cadeira de trabalho em equipa. E antes de mais nada, vamos aqui apresentar cada um de nós, né? Eu sou o Juan, sou aluno do curso de Engenharia Física, estou no mestrado agora, indo embora da universidade. E você quem é, Bia? Eu sou a Bia, eu sou estudante de mestrado em Química e Ciência dos Materiais aqui na Universidade do Porto, um mestrado Erasmus Mundus, então de mobilidade internacional. Eu sou a Inês e sou estudante de licenciatura em Matemática, estou no 3º ano e estou quase a acabar. E hoje a gente vai falar sobre o tema de saúde mental na universidade, né? Um tema muito importante e a gente trouxe aqui convidada, né? Que é a nossa própria Inês. Sou eu a convidada. Para começar a falar sobre a saúde mental na licenciatura. Antes de mais, queríamos dizer que este projeto faz parte da competência transversal Trabalho em Equipa, lecionado pela professora Ana Salgado, e vamos começar a conversar sobre este tema. Queríamos muito agradecer também a PhysiCup, que está nos dando um excelente suporte aí para a realização do nosso trabalho. Conta pra gente então, Inês, rapidamente, né? Só para introduzir. Como é que você decidiu fazer o curso de matemática e quais foram as suas primeiras impressões do seu primeiro semestre? Eu sempre gostei muito de matemática, estava indecisa entre 2 cursos, acabei por entrar neste. O primeiro semestre foi um bocadinho complicado, mas ao mesmo tempo simples, porque matemática temos desde o primeiro ano, então foi só uma continuação. Mas foi complicado a parte da avaliação, foi um bocadinho um choque como é que os testes são formulados, as perguntas não são tão simples, muitas vezes fazem-nos pensar, então foi um bocadinho por aí que o susto inicial veio, não tanto pelos professores que no primeiro ano até são muito bons, e os meus foram muito bons, e foram muito receptivos às nossas dúvidas e aos nossos problemas. O problema foi mesmo os testes em si, as avaliações, que são muito diferentes. Então você sentia que esse problema com as avaliações era uma coisa geral ou mais individual, uma coisa que todos os alunos passaram por? Acho que cada um passou um pouco à sua maneira, mas acho que foi geral, porque o curso desde o primeiro ano faz-nos pensar muito e nós não estamos habituados do secundário a pensar muito. No secundário o exercício resolve-se desta maneira. Então fazemos sempre desta maneira e no nosso curso isso não funciona assim e acho que toda a gente sofreu um bocadinho à sua maneira. E a sua maneira? Como é que foi esse sofrimento, esses sustos, como isso foi na prática? Você falou que estava muito ligado às avaliações, né? Então você sentia que próximo das avaliações mudava um pouco, assim, essa visão de mundo? Ou era uma coisa contínua? Porque tem trabalhos, né? Tem aulas. No nosso curso não tinha muitos trabalhos, então era mais avaliações e a minha primeira avaliação tive logo uma negativa. Eu pensei, estou no mau caminho. Mas foi logo um stress inicial e depois eu pensei, calma, temos ainda outro teste em cada cadeira, vai correr melhor, e correu muito bem, passei às cadeiras todas do primeiro ano. Mas lá está, nós íamos sempre como é que este professor vai nos avaliar. Nunca tínhamos essa ideia que tínhamos durante o nosso ensino todo, que era o exercício vai ser parecido com o manual. Ali não, ali pode ser qualquer coisa. E estávamos sempre com esse stress que muitas vezes não nos era ajudado. Muitas vezes não nos tranquilizavam. Só metiam pressão em cima. Os professores, no caso? Sim. Pois. E a rede de apoio? Colegas? Nesse meio tempo, provavelmente, você deve ter feito alguns amigos no primeiro ano, né? Sei que é muito precoce e tal. Mas de que maneira você conseguia receber apoio deles e trocar suas experiências com eles? Sim, foram essenciais. Nós, desde o primeiro dia, começámos a estudar juntos. Temos ali um grupinho que estudamos juntos e foi essencial para conseguirmos fazer as cadeiras, porque lá está, nós íamos às aulas, mas muitas vezes já tínhamos vergonha de pôr as dúvidas e os nossos colegas percebiam, ajudavam-nos imenso e começámos a estudar juntos e ficámos sempre assim. E eu acho que você falou uma coisa muito importante também, que foi sobre o estresse, né? Como que você geriu esse estresse? Quais foram os artifícios que você usou para lidar com isso? No início, eu não geria, simplesmente. No início eu ia completamente estressada, chegava ao teste, não fazia nada. E este início durou bastante tempo até. Mas comecei a ganhar umas pequenas estratégias, que era antes organizar, principalmente, organizar o tempo. Porque
no primeiro ano a matéria não é assim tanta, por isso, pelo menos no meu curso, atenção, dava para organizar o tempo e eu não organizava simplesmente, e depois e eu começava a ficar estressada e depois tinha o teste, estava no teste a tremer, não conseguia fazer nada, então comecei antes a respirar fundo várias vezes, a acalmar-me, e foi aí que eu mais ou menos consegui organizar o tempo, e a parte do stress, tipo, a respiração foi essencial. Você sente que falta um pouco desse suporte institucional para os estudantes de licenciatura aprenderem a gerir o tempo, a lidar com esse estresse? Ou você acha que isso é uma coisa que os estudantes têm que lidar individualmente, assim, aprender na prática? Teoricamente era ótimo se nos ensinassem a fazer esse tipo de gestão. Não acontece, mas era ótimo. Acho que desde o primeiro momento é completamente diferente, a verdade. É completamente diferente do secundário. Aqui tinha que haver esse suporte. Claro que há psicólogos da faculdade que não são muito publicitados. Conhecidos, talvez. Conhecidos, exato. Não são muito, e muita gente acha que se paga. Não, é um serviço gratuito e que dão muitas ferramentas. Então, você conhece alguém que já usou os serviços dentro aqui da Universidade do Porto? Ou você já utilizou, se você quiser falar sobre? Sim, eu conheço algumas pessoas, eu nunca utilizei, mas eu conheço algumas pessoas que utilizaram e só tenho coisas boas a dizer sobre isso. Porque lá está, é um serviço completamente anónimo, digamos assim. A pessoa vai lá, fala e expõe e é ajudada, então acho que é um excelente serviço. Você falou um pouquinho da sua experiência, mas em relação ao resto da sua turma, você presenciou algum colega que eventualmente assim, ficasse muito visível que estava com algum problema de estresse ou algum problema de nível emocional ao longo da sua trajetória? Sim, alguns pensaram e desistiram, alguns Desistiram do curso. Sim, porque é muito diferente e nós não vimos preparados para o que é. Dizem o que é a faculdade, o que é a universidade, mas ninguém nos sabe dizer o nível de matéria que temos que estudar e assim. Então, alguns deles desistiram ou porque o curso não era de todo para eles, ou então porque simplesmente não aguentaram o stress e quiseram parar e talvez continuar num outro ano ou assim. Você já pensou em desistir? Eu acho que não, de pensar assim, vou desistir, não dá mais. Mas já pensei tipo, se calhar era melhor parar um ano, se calhar era melhor, mas nunca levei essa ideia muito à frente. E qual, assim, você acredita que foi o seu limite do estresse? Você já chegou em algum momento ter alguma sensação como palpitação, aquele pânico de chegar a não ir fazer um exame? Qual foi o limite, a experiência de maior estresse nesse tempo? O ano passado, o primeiro semestre foi caótico completamente. Por conta dos trabalhos, dos exames? Eram matérias muito complicadas. Okay. Muito complicadas e nós tínhamos alguns professores que não estavam mesmo todo a funcionar e houve lá 2 cadeiras que eu ia ao exame e pensei assim, não, isto não vai resultar, se calhar não vou. Tinha um bloqueio? Sim. Eu parecia que estava a estudar imenso e não estava a estudar nada. Basicamente foi isso. E foi o ano passado, este ano já está mais calminho. Mas tinha essa preocupação dos professores nessas cadeiras que são muito difíceis, né? A gente espera que tenha uma preocupação, um suporte, alguma ferramenta que o professor disponibiliza para minimizar esse estresse. Mas você sentia que esses professores disponibilizavam alguma coisa, se preocupavam? Maior parte não. Maior parte precisa de cumprir o plano. Uma cadeira 9 créditos é um plano completamente absurdamente extenso e tinham que cumprir aquele plano e era assim, e depois no exame é tudo avaliado, um ano inteiro avaliado em 3 horas e que, pronto, vamos a recurso, ok, no recurso continua a não dar tempo para avaliar o exame inteiro, então a maior parte das pessoas não via essa disponibilidade de se calhar vou diminuir aqui a matéria porque vocês já têm outras cadeiras, porque em matemática nós temos muitas cadeiras de 9 créditos, que são cadeiras muito extensas e nunca vi assim, ok, não vou só avaliar esta parte no exame, ok, demos a matéria toda, muito bom, mas vou só avaliar esta parte. Nunca vi isso acontecer. Meu Deus, matérias de 9 créditos, acho que eu nunca tinha escutado falar sobre isso, né? Eu acho que uma coisa a pensar sobre isso é como essas matérias com muitos créditos, como tem uma avaliação só, né? Você estava falando que Sim. É uma avaliação apenas, você pode falar um pouco mais sobre isso, não tem trabalho, não tem por exemplo, nada mais para aumentar a nota, além do recurso? Análise 3, por exemplo, que é uma cadeira que eu agora estou a fazer, Análise 3 era o ano inteiro, aulas teóricas, aulas práticas, não se fazia nada,
e depois exame e recurso e acabou. E pronto, era isso. E era passar ou chumbar. E vocês, no mestrado, como é que é? Na minha experiência é um pouco diferente, assim, né? Porque como eu sou de mobilidade, cada semestre eu tô num lugar diferente, as avaliações mudam, assim. Mas aqui na Universidade do Porto, eu fico bastante feliz que tem várias maneiras da gente ser avaliado, assim. Tem trabalhos, tem provas finais, tem testes, coisas assim, tem participação também. Então eu acho que isso ajuda, mas também tem aquela questão de muitos trabalhos, né? Muita coisa. Você não depende só de um método de avaliação, mas tem essa questão de estar tudo sobreposto, né? Várias atividades ao mesmo tempo para fazer, várias matérias, várias cadeiras, e a gente fica um pouco sobrecarregado, um pouco assim, pra ser legal, Como né? é que é? Porque você vem de mobilidade, então você chega num país novo, você tem que construir todos os laços. Do ponto de vista, assim, emocional, você sente esse recomeço, que você tinha, para quem não sabe, a Bia, ela fez 4 países, né? 3 países. 3 países, então a cada 6 meses, não é isso? Uhum. Você está trocando de colegas, de ciclo social. Isso daí traz algum impacto para você? Você chega num país muito motivada, porque vai construir novos laços, mas de certa forma é aquela coisa assim, poxa, eu vou ter que começar laços fortes do zero, tudo de novo. Cria um certo cansaço recomeçar, Nossa, com encontrar certeza. ciclos sociais. Porque, para dar um pouco mais de contexto, pelo menos a gente vai um pouco juntos, assim, né? A gente não vai todos pro mesmo país, mas a gente já conhece, todos começamos no mesmo país, que foi na França, e depois a gente escolhia para qual país ir, dependendo do foco que a gente queria no mestrado, assim. E aí, pelo menos a gente conhece algumas pessoas, então dentro da nossa turma já são pessoas com quem estudamos e tudo mais, mas tem sempre pessoas diferentes e tudo, que fazem o curso, por exemplo, aqui na Universidade do Porto, tem outro mestrado que faz junto com a gente. Mas é muito cansativo, assim. Isso de Mentalmente você... chega assim em alguns Com momentos certeza. a impactar você. Porque você tem que formar novas relações tem a questão do estudo, né? Você tem que formar novas relações para poder estudar com as pessoas, isso de formar os grupinhos no início da carreira acadêmica é muito importante, né? A gente se ajuda muito e tudo, mas você tem que formar esse tipo de laço, e isso causa um estresse, assim, além de que você tem que se adaptar a um novo método de ensino dos professores. Então, o tipo de educação que eu tive na França, depois que eu tive na Itália, que agora eu tô tendo aqui, são completamente diferentes um do outro. E a gente meio que rapidamente tem que se adaptar a isso para poder ir bem nas aulas e tudo mais, além de que dentro dessas aulas você tem que escolher grupos para poder fazer os trabalhos também, você nem sempre isso sai da maneira que você espera, então é bastante cansativo, além de se adaptar a uma nova língua. No caso aqui, me dei bem porque eu falo português, né? Mas os meus colegas sofrem muito com isso de ter que estudar num país com uma língua que eles não falam, né? E uma cultura diferente em geral, porque sempre... E em algum momento chegou assim, claro, tem a questão da família, que você tá longe, e às vezes de um ou outro amigo mais próximo, chegou a te trazer algum mal-estar a ponto de você, como a gente perguntou para Inês, pensar em dar um tempo, pensar em parar de fazer os seus projetos, algum ápice assim? Eu acho que o primeiro semestre foi talvez o mais difícil nesse sentido, em que... Por quê? Conta pra gente. Nós tínhamos muitas cadeiras, assim, muitos laboratórios, muitos relatórios para fazer a todo momento, e eu acho que o estilo de ensino no primeiro semestre era muito... Não que os outros não fossem exigentes, mas era exigente de uma outra maneira, era uma participação, era muito tempo em sala de aula e muito tempo fazendo outras coisas também, não tinha muito equilíbrio, assim. E aí, eu cheguei a pensar se eu estava no lugar certo, assim, a questionar o conhecimento que eu tinha recebido na minha graduação, né? Será que eu aprendi o suficiente? Você ficou insegura? Insegura. E aí, depois, quando eu fui pro meu segundo semestre, teve uma cadeira também que era muito difícil. E isso impactou um pouco a minha autoestima acadêmica, né? A gente tem essa autoestima acadêmica. E chegou algum momento a pensar em desistir? Eu acho que... Não sei desistir, mas... Desabafar, assim? Com certeza, assim. Eu acho que tiveram momentos em que eu tive que olhar
e reconhecer que talvez eu não fosse receber a nota que eu gostaria naquela cadeira. E isso é difícil, né, da gente... Com toda certeza. Quando você tem uma expectativa, da gente aceitar que vai ter algumas matérias que a gente não vai conseguir mostrar o nosso potencial, assim. Mas ainda tem outras coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, esse semestre eu estava fazendo todas essas cadeiras ao mesmo tempo que a gente tinha que procurar um estágio para o semestre que vem. Que o quarto semestre é um estágio na indústria, na academia. E aí é uma coisa assim... Mais estresse acumulado né? em cima do outro, né? E os professores não consideram muito isso. E eu não sei vocês também, vocês têm alguns estresses, por exemplo, com questão de encontrar casa, que todos nós moramos em lugares diferentes, Claro, né? claro. Então, eventualmente, o próprio ambiente da casa, que não é o nosso, né? Claro. Pode contribuir no dia a dia para a gente ficar mais... Eu tive muita sorte, eu fiquei na primeira casa que vi. Eu vim para o Porto procurar casas e assim, e a primeira eu achei, pronto, isto é perfeito, é perto da faculdade, é um bom quarto, o preço está ok. Ainda bem, eu tive uma sorte que pouca gente tem, porque eu fiquei e agora fiz os 3 anos naquela casa e o ambiente é fixe, gosto muito. Agora para o mestrado não sei para onde vou, vai ser outro, não sei se eu fico no Porto, não sei se vou para Lisboa, que para mim vai ser muito complicado. Apesar de eu viver perto de Lisboa, é cansativo ir e vir, sim. Só que arranjar casa em Lisboa está muito pior que o Porto. Certeza. Então agora vai ser outra vez outro desafio, outra energia, sim, né? Sim. Essa crise imobiliária é muito difícil para os estudantes, né? Assim, em geral, e ter que passar por isso a cada 6 meses. Eu lembro que eu Como mudei pra de casa você? várias vezes, então realmente na época de você procurar casa, parece que você, pra gente que é estrangeiro, é como se fosse ser quase deportado. A energia, sabe? É Nossa, muito estressante, porque você muito. tem que procurar o lugar e tem aquela coisa de que se você não encontrar, você vai ficar na rua, porque você não tem um familiar aqui. E uma das casas eu realmente sofri muito com a questão da climática, né? Então eu ficava muito estressado porque eu sentia constantemente a sensação de frio no inverno. Então eu tive alguns problemas muito sérios que impactaram inclusive meu desempenho acadêmico. Eu não conseguia dormir direito. Eu comecei a sentir tanto frio que eu ficava com a tensão muscular constante, então sentia dores constantes. Foi um semestre assim horroroso, um semestre de inverno de Papai Noel me trouxe uma praga, não foi um presente. E são detalhes, essas coisas de procurar casa, de você estar bem instalado, estar dividindo a casa com pessoas, né, bacanas também, que no final impactam muitas vezes, né? Com certeza, O mas desempenho num semestre. você estava falando sobre ter morado em vários lugares aqui no Porto, mas conta um pouco mais, dá um background, assim, da sua trajetória, quanto tempo você está aqui, o que você está fazendo. Porque a minha geração de faculdade, a geração Covid, nós entramos no curso no primeiro ano, foi que começou o Covid, né, 2020. Então, eu vim para cá, na realidade, em 2019, e eu tenho uma história um pouquinho diferente, porque eu emendei um curso no outro. Eu terminei um curso no Brasil e vim fazer logo um segundo curso de Engenharia Física, para não perder a coragem. Então eu já sou fui um aluno que já começou basalmente com algumas questões, não só do cansaço, a idade já era um pouquinho diferente do pessoal mais novo, para poder... Tudo isso daí contribuiu para que eu tivesse, né, alguns pontos diferentes, assim, né, em relação aos coleguinhas. Mas aconteceu que eu vim para cá, fiz o curso de Engenharia Física, a Bia também presenciou o momento do Covid, né, uma parte. Foi um momento extremamente tenso para todo mundo, e eu acho que, sinceramente, alguns reflexos ainda não saíram totalmente daquela época. Né? Então, ali, realmente, a questão do confinamento, das incertezas, tivemos um desgaste mental extremamente fora da curva generalizada. Né? E é completamente diferente a experiência de faculdade primeiro ano, é completamente diferente. Eu tô aqui no meu 11º ano universitário. Eu vim para um país 10 novo. anos de carreira. Vim para um país novo, nova faculdade, ser caloiro, e depois do nada não ter nada disso. Eu tive muita sorte porque eu passei por isso no final do meu secundário. Ok, perdi algumas coisas, mas ganhei muitas mais em ter um ano minimamente normal como primeiro ano. Eu saí do Brasil, justamente quando eu saio do Brasil, uma pandemia, eu falo, não é possível. E você sentiu isso, você sentiu dificuldade de conhecer pessoas? Como isso te afetou? Foi muito complicado porque o que aconteceu? Como nós ficávamos em casa, as amizades que nós tínhamos foi a amizade do primeiro semestre. Nós voltamos a ter aula somente no terceiro ano, final do terceiro ano.
no último semestre. Então, na realidade, os amigos que nós temos até hoje refletem um pouco aquilo que foi feito no primeiro semestre. Claro que nos últimos anos, nos últimos semestres, conseguimos abrir mais o leque. Isso foi importante porque naquela época eu tinha muitos amigos brasileiros, né? Muitos nessa época desistiram do curso, realmente. Para nós no Brasil tem, além disso, da questão de estar longe de casa e tal, a questão até financeira. Na época a gente estava com a instabilidade econômica do nosso país, que a moeda oscilava bastante, então o euro disparava. Isso, por mais que os professores percebam só ali um aluno sentado, né, está prestando atenção, não, Claro. isso impacta nosso desempenho e enfim, né? Então teve essas nuances extra, bastidores bem complexos nesse aspecto, que eu tive que tentar sobreviver a isso para conseguir continuar no curso. E o que você achou que te fez continuar? Como você se motivou a continuar pro mestrado, né? Que você fez a graduação aqui, depois decidiu continuar. Acho que a mestrado. experiência, né? Assim, o meu primeiro curso, vou falar para vocês, eu fiz o curso de medicina. E durante o curso de medicina, realmente dá muita vontade de... Em alguns momentos assim você fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Porque você tem que dar plantão final de semana, você tem que entrar em processo cirúrgico de terminaste o manhã. curso? Terminei o curso. Mas nesse meio tempo você é testado, tem que ter uma resiliência mental. E quando você chega lá para pegar o diploma, você tem aquela coisa, por mais que o meu caminho tenha sido espinhoso, vale muito a pena vir pegar esse diploma, né, e tal. Então, essa experiência de saber que por mais espinhoso, por mais estresse, você chega lá com a cabeça travada na prova, chora e tira 0 e tem que fazer recurso e época especial, vale a pena. É um processo que vale a pena de ser concluído. Isso me ajudou. E para você que fez tanto a graduação quanto o mestrado aqui em Portugal, como foi, o que você viu de diferente em questão da saúde mental na universidade? Ou como os professores mudam, né, o estilo da graduação para o mestrado, em questão de tratamento dos alunos e tudo mais. A licenciatura, professores, a licenciatura, não me persigam, por favor. Não, eu acho que na licenciatura talvez a gente tem aquelas matérias que são mais básicas, comuns a vários cursos, então de um modo geral eles geralmente não dão tanto espaço. Não apenas não dão tanto espaço, mas uma abordagem muito mais técnica, né? Aquela coisa do pessoal acabou de chegar. Geralmente são mais trabalhosos as atividades, né? A gente tem a questão da adaptação. No mestrado, eu acho que o que pega é que você já consegue direcionar um pouco para a área que você gosta, que você tem interesse. E já está mais no final do curso, você tem mais aquele objetivo de concluir. Então, as dificuldades que vão surgindo, você arranja força para poder terminar e encerrar. O que é que vocês acham? A vossa saúde mental melhorou, piorou, manteve-se? Durante o curso, obviamente, né? Piorou. Durante o curso, começou o Covid, desceu, foi pro fundo do poço. Aí parou o Covid, foi aumentando um pouquinho. Mas eu acredito que a gente tem que ter consciência que é um processo de altos e baixos, né? E que a gente tenha sempre a humildade de quando estiver com uma questão que a gente não consiga lidar, pedir ajuda. Pode ser para um familiar, para um amigo, para um profissional, né? Claro. Eu acho que pra mim uma coisa que fez muita diferença foi perceber que essa questão da saúde mental, eu precisava melhorar além da universidade, assim, porque eu faço terapia, isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Você conseguir trabalhar com outra pessoa, essas questões de saúde mental. E, além disso, atividades fora que te ajudem a focar depois na universidade, né? Então, fazer atividade física, por exemplo, pra mim, foi uma coisa que mudou muito como eu via saúde mental e me fez perceber que a saúde mental e a saúde física estão muito ligadas, assim. Então, me ajudou a dormir melhor, isso que o Bruno tinha falado, o Juan tinha falado antes, né, sobre como isso afeta também a questão de não estar bem, de dormir bem, essas coisas assim. E você fica menos doente, né, quando você faz mais exercício físico, então isso também colabora, especialmente no inverno, agora que todo mundo tá ficando doente. Eu, inclusive. Exatamente. E você, Inês, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que se foram os altos e baixos. Eu comecei completamente em cima, estava muito preparada e depois... Metida lá! Tudo, estava muito feliz. Matemática. Estava muito feliz. E depois, do nada, no segundo ano mais. No primeiro ano ainda estava ali, o segundo ano eu fui abaixo completamente.
E agora estou a voltar ao CEA e acho que está a correr bem. Acho que... Está a correr muito bem. Esse ano você termina. Esse ano nós também terminamos o nosso Sim. mestrado. Vamos passar a coroa do mestrado para você. Sim. E sempre lembrando, né, essa questão da importância da gente conseguir ser humilde o suficiente, Claro. perceber, né, o nosso bem-estar mental como uma prioridade necessária para concluir e sempre pedir ajuda, pedir orientação, trocar uma ideia, como a gente fez hoje. Né? Sim, e usar os recursos da universidade também, né? Em relação à atividade, convido todo mundo que está ouvindo o podcast, inclusive a Inês também, para a gente e a Bia fazermos box, que é delicioso para poder administrar o estresse no final do semestre. Com certeza. A raiva, né? Tudo. Total.